Existem momentos na vida em que sentimos que algo não está certo. Uma presença estranha, um peso no ambiente, uma sensação de que forças invisíveis estão nos cercando. Muitas vezes, essas impressões não são apenas frutos da imaginação. O mundo espiritual é real, e assim como existe a luz, também existem forças que atuam para afastar o ser humano de Deus e do seu propósito. Por isso, é fundamental aprender a reconhecer os sinais de que você pode estar lidando com uma energia sombria e como se proteger espiritualmente para permanecer firme no caminho da fé. Antes de começarmos a falar dos sinais, é importante compreender uma verdade essencial. O mal só tem poder quando encontra brechas. Essas brechas podem ser emocionais, mentais ou espirituais. É como uma porta entreaberta que permite a entrada de influências negativas. Reconhecer os sinais não é para viver com medo, mas para ganhar consciência e aprender a fechar as portas que abrem espaço para ataques espirituais. O primeiro sinal de que você pode estar lidando com um demônio ou com uma energia sombria é a opressão constante da mente. Essa opressão se manifesta através de pensamentos repetitivos de desespero, pessimismo, autodepreciação ou ideias que conduzem à destruição. É como se uma nuvem escura pairasse sobre você, bloqueando qualquer possibilidade de esperança. Pessoas que sofrem esse tipo de opressão sentem dificuldade em orar, em se concentrar em coisas boas e até em acreditar que algo pode mudar. É preciso entender que nem todo pensamento negativo vem de dentro de você. Muitas vezes são setas espirituais lançadas para roubar sua paz. A Bíblia fala sobre isso quando menciona os dardos inflamados do inimigo. Essas setas são pensamentos que tentam incendiar a mente com angústia e desespero. Se você percebe que de repente, sem motivo aparente, é tomado por ideias destrutivas ou um desânimo profundo que paralisa, esse pode ser um sinal de que está enfrentando influência espiritual negativa. Mas como se proteger diante disso? A resposta é clara: fortaleça sua mente na luz da fé. Preencha seus pensamentos com a palavra de Deus, com meditação espiritual, com a lembrança de quem você é diante dele. Quando a mente está ancorada em princípios elevados, os ataques não encontram espaço. É como levantar um escudo que bloqueia os dardos lançados. O segundo sinal é a perturbação no ambiente. Muitas vezes não é apenas dentro de você que a energia sombria se manifesta, mas também ao seu redor. Ambientes carregados, tensões inexplicáveis, objetos que parecem se mover, ruídos estranhos, sensações de calafrio ou até mesmo a impressão de estar sendo observado quando está sozinho. Esses são sinais de que o ambiente pode estar sendo influenciado por forças espirituais. É importante perceber que essas manifestações não acontecem por acaso. Normalmente estão ligadas a situações de desequilíbrio energético ou espiritual, lugares onde houve violência, brigas intensas ou práticas ligadas ao oculto podem atrair presenças negativas. Se você entra em um local e sente imediatamente um peso no peito, um mal-estar ou vontade de sair, pode ser um sinal claro de que ali existe algo além do visível. Como se proteger diante desse sinal? Primeiramente, trazendo a presença da luz para o ambiente. Ore, coloque músicas de adoração, leia a palavra de Deus em voz alta, traga vibrações de paz e amor. A energia espiritual responde ao que é cultivado. Se você cultiva a luz, o mal não permanece. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. A escuridão não resiste à luz. O terceiro sinal de que você está lidando com uma energia sombria é a sensação de fadiga extrema e sem causa aparente. É claro que o corpo humano pode se cansar por diversos motivos naturais, como excesso de trabalho,
falta de sono ou problemas de saúde. Mas existe um cansaço espiritual que é diferente. É um peso na alma, uma exaustão que não passa mesmo após descanso físico. Esse tipo de fadiga muitas vezes surge porque a pessoa está sendo drenada espiritualmente. É como se algo sugasse sua energia vital, deixando-a sem forças para orar, estudar, trabalhar ou até mesmo se relacionar. Pessoas que estão sob esse tipo de ataque relatam dificuldade em se levantar da cama, como se um peso invisível as puxasse para baixo. Para combater esse sinal, é necessário renovar suas forças espirituais na presença de Deus. Não adianta apenas repousar fisicamente, é preciso se encher de luz, buscar momentos de silêncio, oração, louvor e comunhão com o divino. Quando você se conecta com a fonte, recebe um renovo que vai além do corpo físico e restaura toda a sua energia interior. É importante lembrar que reconhecer esses sinais não é motivo para pânico, mas para fortalecimento. O mal pode tentar, mas não tem autoridade sobre aqueles que estão firmados em Deus. Cada sinal é, na verdade, um convite para se aproximar mais dele e blindar sua vida contra qualquer influência negativa. Até aqui vimos 3 sinais claros: a opressão da mente, a perturbação do ambiente e a fadiga espiritual inexplicável. Esses sinais costumam ser os primeiros a se manifestar quando estamos lidando com energias escuras. São alertas de que é hora de agir espiritualmente, de se revestir de proteção e não dar espaço para que o mal se fortaleça. Mas ainda existem outros sinais que não podem ser ignorados e que muitas vezes passam despercebidos. Eles exigem atenção, discernimento e vigilância constante, porque nem sempre se apresentam de forma tão óbvia. No entanto, antes de continuarmos, é essencial fazer uma pausa e refletir. Como anda a sua vida espiritual hoje? Você tem dedicado tempo para cultivar a presença de Deus em seu coração e em sua casa? Tem fechado as portas para aquilo que enfraquece sua fé? Essa reflexão é fundamental, porque a proteção espiritual não depende apenas de reconhecer os sinais, mas também de se posicionar contra aquilo que abre espaço para eles. Lembre-se de que a batalha espiritual não é contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis, e nessa luta a maior arma que você possui é a sua conexão com Deus. Ele é o escudo, a fortaleza, a luz que dissipa toda a escuridão. O quarto sinal de que você pode estar lidando com uma energia sombria é a presença de vícios e compulsões que parecem incontroláveis. Muitas vezes não é apenas uma questão de hábito ou fraqueza humana, mas um verdadeiro aprisionamento espiritual. Quando uma pessoa sente que perdeu o controle sobre si mesma, seja em relação ao álcool, drogas, pornografia, gula ou qualquer outro comportamento destrutivo, é importante entender que pode haver algo além da esfera física ou psicológica. Esses vícios funcionam como correntes invisíveis que aprisionam a alma, enfraquecem a mente e roubam a energia vital, e muitas vezes são incentivados por forças espirituais que se alimentam da destruição humana. É por isso que, mesmo após tentativas sinceras de mudança, a pessoa pode sentir que sempre recai no mesmo erro, como se fosse puxada de volta ao ponto inicial. Deus, no entanto, não nos deixa sem saída. Ele oferece libertação real. Quando você reconhece que está preso e clama pela intervenção divina, uma força maior começa a agir. É nesse momento que você entende que não é pela sua própria força, mas pela presença de Deus em sua vida,
que as correntes são quebradas. A oração, a renúncia consciente e a busca por ajuda espiritual são ferramentas poderosas para vencer. Esse sinal é um dos mais sérios, porque mostra como o mal tenta dominar não apenas a mente ou o ambiente, mas o corpo e a vontade da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, é um dos que mais revelam o poder libertador de Deus quando a pessoa decide se posicionar. Não importa quão profundas sejam as correntes, a luz sempre é capaz de quebrá-las. O quinto sinal de que você pode estar lidando com um demônio é a resistência espiritual intensa. Isso acontece quando tudo parece estar contra a sua vida de oração, contra a leitura da palavra, contra qualquer ato que aproxime você de Deus. Sempre que tenta se concentrar, surge distração, cansaço ou até mesmo acontecimentos externos que interrompem o momento. Essa resistência não é coincidência, é uma estratégia espiritual para enfraquecer sua conexão com a fonte de luz. É como se uma barreira invisível fosse levantada para impedir que você se fortaleça. Muitas pessoas relatam que, ao tentar orar, sentem uma pressão no peito, bocejos excessivos, sonolência repentina ou até mesmo uma sensação de bloqueio mental. É importante discernir quando isso não é apenas fruto do cansaço natural, mas uma batalha espiritual real. Nesses momentos, a atitude correta não é desistir, mas perseverar. Continue orando, mesmo que seja difícil. Continue lendo, mesmo que pareça pesado. O inimigo tenta criar resistência porque sabe o poder que existe quando você se conecta com Deus. Cada vez que você insiste, mesmo com dificuldade, está vencendo. A proteção espiritual nesse ponto está em desenvolver uma disciplina firme. A constância é uma arma poderosa. Ao insistir diariamente na busca, você mostra que não depende de sentimentos ou circunstâncias, mas de fé. A resistência pode até surgir, mas diante da perseverança, ela se enfraquece. Além desses 5 sinais principais, existem outros indícios que podem apontar para a ação de energias sombrias, pesadelos recorrentes e intensos, especialmente quando envolvem perseguições, opressão ou presença de figuras assustadoras. Podem ser manifestações de ataques espirituais. Também é comum a perda repentina de interesse pelas coisas de Deus, afastamento de pessoas de fé ou até mesmo uma irritação inexplicável quando alguém fala sobre espiritualidade. Esses sinais adicionais não devem ser ignorados. Eles mostram que há uma tentativa de desviar sua atenção, roubar sua paz e minar sua fé. Por isso, mais do que nunca, é fundamental aprender a se proteger espiritualmente. A proteção espiritual começa pelo reconhecimento de que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças invisíveis. Por isso, não adianta combater apenas com armas humanas, é necessário revestir-se de armas espirituais. A oração diária é um escudo. O jejum é uma forma de fortalecer a alma e enfraquecer as influências negativas. A leitura e meditação da palavra de Deus são a espada que corta as mentiras lançadas contra sua mente. Outro aspecto essencial é a vigilância sobre os próprios hábitos e escolhas. Muitas vezes é a própria pessoa quem abre brechas para o mal. Ambientes, amizades, conteúdos e práticas que alimentam a escuridão se tornam portas de entrada. Se você deseja realmente se proteger, é preciso fechar essas portas. Isso exige renúncia, mas cada renúncia abre espaço para a presença de Deus crescer em sua vida. Além disso, cultivar a luz em casa é um passo poderoso. Transforme seu lar em um espaço de paz. Coloque músicas que elevem a alma, leia em voz alta palavras de fé, evite discussões desnecessárias e busque sempre harmonia.
O ambiente se enche daquilo que você cultiva. Quando a luz é constante, as trevas não encontram espaço. Também é importante compreender que a comunidade de fé é uma proteção. Andar sozinho torna você mais vulnerável. Estar em comunhão com pessoas que compartilham da mesma fé fortalece e cria uma rede espiritual de apoio. Juntos, vocês oram, compartilham experiências e enfrentam batalhas de forma mais sólida. Por fim, lembre-se sempre: o mal não tem poder sobre aqueles que pertencem a Deus. Ele pode tentar intimidar, lançar sinais e ataques, mas a vitória já foi decretada para aqueles que permanecem firmes. Reconhecer os sinais não é para alimentar o medo, mas para despertar a consciência e fortalecer a fé. Se você identificou alguns desses sinais em sua vida, não se desespere. Use-os como um alerta para se aproximar ainda mais da presença de Deus. O mal pode até tentar se levantar, mas quando a luz de Deus habita em você, nenhuma força contrária prevalece. Deus não chamou você para viver com medo, mas para viver em vitória. Ele é sua fortaleza, seu refúgio e sua proteção. Feche as portas ao que traz escuridão, cultive a luz todos os dias e caminhe confiante, porque no final quem está em Cristo é mais do que vencedor.